Isaías capítulo 7, verso 1 até o verso número 16. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ou Um Resto Voltará, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, Isaías capítulo 7, versículo 14, que foi um dos versos que nós acabamos de ler, é um dos textos mais conhecidos, senão o texto mais conhecido de toda a Escritura Sagrada, de toda a Palavra de Deus, quando o assunto é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que Isaías, ele disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Essas palavras aqui que nós acabamos de ler, elas foram proferidas aproximadamente 730 anos antes da vinda em si do nosso Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse texto, ele acabou sendo citado pelo anjo quando apareceu em sonho a José, pai de Jesus, lhe dando instruções
acerca do menino que nasceria, do Messias que viria a este mundo, e a gente fez a leitura nesse texto, na nossa leitura e leitura devocional. Esse texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele nos ensina várias verdades, ele nos ensina várias lições diretamente relacionadas à vinda do Messias a este mundo. Em primeiro lugar, ele nos mostra mais uma das muitas promessas que, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus fez, prometendo justamente que viria o Salvador e Salvador deste mundo. Mas não só isso, Isaías capítulo 7, versículo 14, ele nos ensina acerca das duas naturezas que teria esse Salvador. Ele seria Deus, por isso é chamado de Emanuel, o Deus conosco, mas não só isso, ele seria também homem. Por quê? Ele nasceria de uma mulher, de uma virgem. E por fim, esse texto aqui de Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele mostra o nível de relacionamento que esse Messias, ele teria com o seu povo. É por isso que ele deveria ser chamado de Emanuel. Ele seria o Deus presente, o Deus sempre presente com o seu povo. Contudo, o que muitas vezes nós não sabemos, o que muitas vezes nós não atentamos é para esse contexto, meus irmãos, é para esse contexto, meus amigos, no qual aparece essa profecia aqui de Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. E aí, quando nós vamos analisar o contexto em si dessa passagem, quando nós vamos fazer uma análise histórica, a gente percebe que esse texto, ele descreve um contexto extremamente difícil pelo qual estava passando o Reino do Sul, representado pelas tribos de Judá e também pela tribo de Benjamim, cuja capital era a cidade de Jerusalém. Então, conforme nós sabemos, em um dado instante da história do povo de Israel, houve uma cisão, houve uma separação, e a nação de Deus, ela se dividiu em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, esse texto, ele descreve um momento crítico passado pelo Reino do Sul, pelo Reino de Judá, cuja capital era a cidade de Jerusalém. E por que o Reino do Sul? Porque Judá estava passando por uma situação adversa dentro dessa realidade na qual é escrita aqui essa passagem. Em primeiro lugar, a nação de Judá, ela estava sendo governada por um rei ímpio, mas não somente um rei ímpio. A nação de Judá, ela estava sendo governada por um rei idólatra. Ele se chamava Acais, conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme aqui nós temos nessa passagem. Se você quiser saber mais um pouco desse rei, se você ler a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 16, versos 2, versos 4, também no capítulo 16, versículos 10 até o versículo 18, se você ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1 até o verso 4, verso 23 até o versículo 25, você vai ter um resumo de toda a iniquidade vivenciada por Acais. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ligeira noção, Acais, ele queimou todos os seus filhos em adoração idólatra num vale, chamado o Vale de Inom. Então por aí você já tem um pouco da noção de como era o caráter, de como era a vida desse rei, ou seja, do rei Acais. Mas não só isso, diante dessa realidade de estar sendo governada por um rei ímpio, toda a nação, pelo menos dentro da sua maioria, do Reino do Sul também, ela estava mergulhada na idolatria, mergulhada na iniquidade, de certa forma, seguindo dos mesmos passos do seu representante. E por causa disso, e por causa dessas realidades tristes, o Reino do Sul, o Reino de Judá, ele estava sendo ameaçado de invasão por dois povos,
pelo povo sírio e também pelo povo de Israel, reino do norte, pelos sírios e pelo povo de Israel, reino do norte, que estavam tentando invadir aquela cidade. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade desfavorável, um contexto de medo, um contexto de ameaça, um contexto de desesperança, Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, Ele faz mais uma das suas muitas promessas relacionadas ao Messias. Então, na noite de hoje, com a graça de Deus, a gente vai considerar, no seu sentido mais detalhado, no seu sentido mais específico, a situação, a condição de Judá, quando Judá recebe essa promessa, mais uma promessa do Messias. E é interessante, porque quando você faz essa análise, quando você vai percebendo detalhes da situação contrária na qual se encontrava a nação de Judá, você percebe que aqui você não tem apenas mais uma promessa do Messias, mas você tem a bendita promessa do Messias. Esse é o título do nosso sermão, esse é o título da nossa pregação na noite de hoje, a bendita promessa do Messias. E aí, o que é que a gente vai fazer ao longo da nossa meditação na noite de hoje? Nós iremos considerar pelo menos 3 situações nas quais se encontrava o povo de Deus no passado, quando recebeu essa promessa relacionada ao Messias, e depois a gente vai considerar algumas lições, pelo menos 3, de ordem mais prática, para nós que somos salvos, e aí nós vamos concluir a nossa meditação com uma palavra específica para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. E diante disso, fica a pergunta, diante disso fica a indagação: como então se encontrava o povo de Deus? Como então se encontrava a tribo de Judá? Como então se encontrava os moradores de Jerusalém e também o seu rei, quando Deus levanta o profeta Isaías para poder fazer, repito, essa que é a mais famosa das profecias do nascimento e nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Deus, Ele promete o Messias a um povo abatido. Deus, Ele promete o Messias a um povo abatido. Vejam aí, o versículo de número 2, Isaías capítulo 7, versículo de número 2. Olhem só o que nos diz aqui o texto da palavra do Senhor. Diz o seguinte: deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Esse trecho aqui do versículo 2, ele nos mostra que, ao tomar conhecimento que os sírios, juntamente com os israelitas, eles vinham contra Judá, eles vinham contra Jerusalém, não só Acais, o rei, mas também todo o povo de Jerusalém, toda a população de Jerusalém, eles ficaram, meus irmãos, meus amigos, completamente apavorados. Tanto é que a palavra de Deus aqui diz que ficou agitado o coração deles, como fica a palha da árvore com a força e a força dos ventos. Eles sabiam que não tinham como resistir àqueles 2 países, aqueles 2 exércitos que vinham contra eles. Naquelas situações, ou naquela situação em que Jerusalém estava vivenciando, a derrota ela seria certa. O rei Acais, ele seria deposto do cargo de rei, e a nação, a cidade de Jerusalém, ela seria, meus irmãos, meus amigos, completamente invadida. Tanto é que, mais adiante, conforme nós vemos aqui nesse trecho, Isaías ele explica os intentos que havia no coração dos sírios, no coração dos israelitas, contra o povo de Jerusalém, contra o povo de Judá. Olhem só, um pouco mais adiante,
versículos 5 e também o versículo de número 6. Veja só o propósito dos inimigos do povo de Deus dentro desse quadro, dentro dessa situação, razão pela qual eles estavam completamente abatidos. Versículo 5: porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Então, Isaías, ele explica a situação. Isaías, ele fala dos intensos coração dos inimigos do povo de Judá. E essa foi a razão, esse foi o motivo pelo qual eles ficaram agitados, eles se abateram dentro do seu espírito. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que é dentro desse contexto, que contexto? Um contexto de insegurança, um contexto de medo, um contexto de incerteza, que a palavra de Deus, ela vai, através do profeta Isaías, ao encontro, não só ao encontro de Acais, mas como consequência, ao encontro de toda a nação. Com que objetivo? Com o objetivo de confortar, com o objetivo de consolar, com o objetivo de fortalecer. Veja como Deus, ele intervém nessa história, e diante daquela agitação, diante daquele medo, diante daquele pavor, Deus levanta o seu profeta para confortar o seu povo. Olhem só o que nós temos aí nos versículos 3 e também no versículo 4. Olhem só, Isaías capítulo 7, verso 3 e também o versículo número 4, que diz o seguinte: disse o Senhor a Isaías: agora vai, tu e teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então, Deus, ele vai ao encontro do seu povo. Deus, ele conforta o seu povo dentro da agitação, dentro do medo, dentro da apreensão. Com que profecia? Com essa profecia de Isaías, capítulo 7, verso número 14. Então Deus, ele não só conforta o seu povo, mas conforme nós temos aqui no restante dessa passagem, Deus assegura, meus irmãos, Deus assegura, meus amigos, que o povo, no caso o povo de Jerusalém, ele não sofreria a derrota dos seus inimigos. O intento dos seus inimigos não iriam prevalecer junto ao povo de Judá, junto à população de Jerusalém. Olha só o que Deus fala aqui no versículo 7. Olha só o que Deus fala aqui no versículo 7. Deus disse para Acais, como consequência, Deus disse para a sua nação: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então Deus, ele vem em favor do seu povo, que estava agitado, e traz não só conforto, mas traz a garantia da vitória. Então veja, é dentro desse contexto, é dentro dessa realidade, é dentro dessa primeira condição que Deus, ele faz a promessa do envio do seu filho a um povo, e a um povo que estava abatido. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não só isso. Em segundo lugar, a gente percebe que Deus, ele promete o seu Messias a um povo incrédulo. Deus, ele promete o Messias a um povo incrédulo. Vejam aí, o finalzinho do versículo 9, parte final mesmo do versículo 9, até o versículo de número 12, finalzinho do versículo 9, versículo 10, versículo 11, também o versículo 12. Olha só a condição incrédula na qual também se encontrava a nação de Judá. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, finalzinho do versículo 9: se não o crerdes, certamente não permanecereis. Versículo 10: e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo:
pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Deus ele faz um desafio. Mas não é qualquer desafio. Deus ele faz um desafio ao rei Acais, para que o rei Acais pedisse, mas não fizesse qualquer pedido, mas fizesse tudo aquilo que porventura ele imaginasse, quer seja em cima no céu, quer seja embaixo na terra, que Deus faria esse sinal que confirmaria que Deus iria livrar o seu povo. Então, Deus, ele dá a palavra de confirmação, a palavra de consolação, melhor dizendo, mas não só isso, ele pede que Acais pedisse um sinal a Deus, seja ele qual fosse, para confirmar aquilo que Deus ele havia prometido, aquilo que Deus havia dito. E conforme nós observamos aqui nesse trecho, Acais acabou agindo com incredulidade. Quando a gente vê aqui no versículo 12, ele se omitindo de pedir esse sinal a Deus, alegando o fato de não querer tentar a Deus, na verdade, ele estava agindo com falta de verdade. Ele estava agindo com uma falsa piedade, porque dentro do seu coração, ele já tinha posto o desejo, não de pedir o auxílio de Deus, não de pedir o auxílio do Senhor, mas de pedir o auxílio ao rei da Assíria. Infelizmente a gente não pode ler essa passagem, mas depois, se você ler a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 16, versículo 8, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 21, você vê que Acais, ele foi pedir livramento, foi pedir ajuda para livramento, não a Deus, mas o rei da Assíria. Então ele agiu com incredulidade, ele agiu com descrença, ele não confiou na palavra que Deus lhe havia dado, ele não pediu o sinal que Deus lhe havia solicitado, seja ele qual fosse, para que a palavra pudesse ser confirmada. Então, diante da descrença de Acais, Deus ele censura Acais, e a gente vê isso aqui no versículo 13, mas não só isso, Deus ele mesmo oferece o sinal que Acais não havia pedido a Deus, que Acais não havia pedido ao Senhor. E que sinal é? É a profecia que nós temos justamente no versículo 14. E é por isso que a gente vê a palavra de Deus aqui nos dizendo, portanto, veja, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Acais não pediu, mas o próprio Deus deu o sinal. E que sinal é? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O próprio Deus, diante da descrença, o próprio Deus, diante da incredulidade de Acais, ele deu o sinal. Essa profecia, ela tem pelo menos 2 tempos de cumprimento. Ela se cumpriu dentro daquele contexto de Isaías, quando de fato uma virgem concebeu uma criança e deu à luz a essa criança. Se você voltar, na verdade, se você olhar a sua Bíblia um pouco mais adiante, lá no livro de Isaías, no capítulo 8, no versículo 3, você vai ver que no contexto de Isaías, essa profecia ela teve um primeiro cumprimento. Olha só, Isaías capítulo 8, versículo 3. Fui ter com os profetas, ela concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor, põe-lhe o nome de rapto, despojo, presa, segura. O cumprimento da profecia mais imediato. Mas houve um cumprimento futuro. E que cumprimento futuro foi esse? Após 700 anos, quando a Virgem Maria engravidou do Espírito Santo, quando ela concebeu o ente santo, quando ela deu à luz ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. É interessante, porque quando a gente compara a atitude incrédula de Acais com a atitude crente de José, pai de Jesus, a gente percebe essa diferença dentro dessa mesma profecia. Por quê? Ao ter a visão do anjo, ao ser orientado pelo anjo, José fez segundo a palavra de Deus, o que Acais ele não
havia feito. Então veja que essa promessa, a promessa do Messias, ela é dirigida a um povo incrédulo. Ela é dirigida a um povo abatido, ela é dirigida a um povo incrédulo, mas não só isso. Em terceiro lugar, Deus, ele promete o Messias a um povo oprimido. Deus, ele promete o Messias a um povo oprimido. Vejam aí, o versículo de número 10. Versículo número 16, melhor dizendo, sobretudo na parte final do versículo de número 16, do capítulo 7 de Isaías. Diz o seguinte: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis, dizia Deus para Acais, tu tremes de medo. Então, naquele contexto, naquela realidade, Acais, ele estava tremendo de medo dos reis da Síria e também do rei de Israel, quando ele recebeu a promessa do Messias. Isso não é de impressionar, por quê? Porque momentos antes, Judá tinha sido invadida por esses 2 reinos. Se você olhar o livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 5 até o versículo 15, Judá havia sofrido uma primeira invasão, mas Deus, ele interveio na situação e não permitiu que os judeus fossem levados cativos, não só para a Síria, mas também para Israel. Então, Deus, ele livrou naquele instante aquela nação. Deus, ele livrou o seu povo dentro daquela circunstância. E por causa disso, Acais, ele estava temendo de medo, porque ele já havia sofrido uma derrota militar. Ele já havia sofrido uma invasão. Então, a mensagem de Deus sobre o Messias, a mensagem de Deus sobre o enviado do Senhor é uma promessa. Uma promessa de quê? Uma promessa de libertação. Uma promessa de livramento, porque por mais que Acais, por mais que a nação de Jerusalém, eles estivessem sendo perseguidos pelos seus inimigos, Deus, ele promete e garante aqui o livramento. Então aqui a gente percebe, aqui a gente olha esse terceiro aspecto, essa terceira condição na qual se encontrava o povo de Judá quando recebeu a promessa do Messias. Eles receberam a promessa do Messias quando eles estavam oprimidos. Então, nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, nós vimos 1, 2, 3 condições nas quais se encontravam o povo de Deus quando recebeu a promessa do Messias. O povo se encontrava primeiramente abatido diante do risco de invasão e da deposição do seu próprio rei. O povo, ele se encontrava incrédulo, pois não confiava no Senhor e sim confiava no braço humano. O povo, ele se encontrava oprimido diante da ameaça de ser destruído. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, nos leva a uma grande verdade, que jamais nós devemos esquecer. E que verdade é? A mensagem do Messias que é Jesus Cristo, é uma mensagem, meus irmãos, é uma mensagem, meus amigos, que sempre nos traz esperança, como foi o objetivo aqui, dentro desse contexto no qual passava aqui a nação de Judá. Essa mensagem do Messias, essa mensagem de Jesus Cristo, ela vem até nós, até mesmo naquelas situações difíceis, até mesmo naquelas situações críticas que inevitavelmente a gente passa ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, a mensagem do Messias, a mensagem de Jesus Cristo é como um raio de luz em meio à escuridão que muitas vezes assola a nossa vida, como aconteceu aqui com a nação de Judá. Eles estavam amedrontados, eles estavam agitados, eles se encontravam numa situação insegura, mas vem a mensagem
para trazer esperança. Vem a promessa do Messias para revigorar o ânimo deles. Vem a mensagem do Salvador para que eles pudessem se fortalecer, sobretudo no sentido espiritual. Diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas quais são as lições? Quais são as verdades? Quais são os desafios que a gente pode extrair para as nossas vidas a partir desses pontos que nós consideramos rapidamente na noite de hoje? Em primeiro lugar, meu irmão, em primeiro lugar, minha irmã, diante do que nós vimos na noite de hoje, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, fortalecer. Nós devemos fortalecer o nosso coração em Deus. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele nunca vai nos desamparar. É o que a gente observa aqui. Deus, Ele não desamparou o seu povo lá no passado. Por mais que o seu povo estivesse mergulhado na idolatria, por mais que o seu povo estivesse mergulhado na iniquidade, Deus, Ele se voltou com graça, com misericórdia. Deus, Ele levantou o seu servo Isaías para falar diretamente ao seu povo e prometer ao seu povo o seu Messias. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que Deus, Ele continua a fazer a cada um de nós. Não é sem razão, não é sem motivo, conforme nós estamos vendo aqui nesse texto, conforme nós estamos vendo aqui nessa passagem, que esse Messias, ele tem um nome todo especial, ele tem um nome todo peculiar, ele é chamado de Emanuel, que significa o Deus conosco. E de fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, é essa concepção, é essa ideia, é esse entendimento que nós devemos ter sempre e sempre em nossas vidas. Deus nunca vai nos abandonar. Ele veio na pessoa do seu Filho, Ele se encarnou, Ele viveu entre nós e Ele habita em nós, através da presença do seu Santo Espírito. Esta foi a última promessa que Cristo ele proferiu momentos antes de ascender aos céus. Ele disse aos seus discípulos, por extensão, ele nos diz na noite de hoje: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso Deus, Emanuel. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, creiamos, sim, creiamos no poder de Deus, porque Deus, ele opera milagres para livrar os seus. Creiamos no poder de Deus, porque Deus, ele opera milagres para livrar os seus. Foi isso que ele fez à sua nação. Foi isso que ele fez ao povo de Judá, dentro desse contexto que nós estamos aqui a considerar. Dois inimigos, os sírios, dois inimigos, os israelitas, muito mais numerosos, muito mais poderosos, vindo ao encontro ou vindo de encontro à nação de Judá, e sem levantar uma só espada, sem realizar um só conflito, Deus, ele livra o seu povo, e faz aquilo que ele havia prometido. Conforme a gente vê aqui, depois de 65 anos, o reino do norte seria extinto, e de fato foi. Essa profecia ela foi cumprida. Porém, o reino de Judá, não. O reino de Judá, não. Então, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo poderoso para livrar o seu povo. Ele continua agindo com o seu poder para defender os seus. Não é diferente disso que nós vemos aqui nesse trecho, disso que nós vemos aqui nessa passagem. É interessante como Deus, ele é fiel no cumprimento da sua palavra e como Deus, ele age poderosamente para poder confirmar a sua palavra. Conforme nós vimos aqui nesse texto, os intentos que existiam entre os sírios, entre os israelitas, era depor o rei Acais e colocar um outro rei no seu lugar. Contudo, a gente sabe que Deus havia feito a promessa a Davi, que os descendentes de Davi, eles iriam sempre ocupar o trono de Judá. E se isso tivesse acontecido, a promessa de Deus iria cair por terra. E ela não cai.
porque Ele é poderoso para poder cumprir a sua palavra. Então nós creiamos, meus irmãos, creiamos, minhas irmãs, repito, no poder de Deus. Por quê? Ele opera milagres, e Ele opera milagres para livrar os seus. Mas não só isso, em terceiro e último lugar, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, desfrutemos da paz com Deus em meio às lutas que nós atravessamos em nossas vidas. Desfrutemos da paz de Deus em meio às lutas que nós atravessamos em nossas vidas. Deus, Ele não nos prometeu uma vida isenta de tribulação. Não, muito pelo contrário. Ele prometeu a tribulação em nossas vidas. Contudo, Ele promete o conforto, contudo, Ele promete o consolo, contudo, Ele promete o fortalecimento em nossas vidas diante das tribulações que nós temos a enfrentar. Foi como aconteceu aqui com o povo dele, com o povo de Judá. Inimigos estavam ali, indo contra o povo do Senhor, procurando atentar contra o povo de Deus. Então, são as lutas, são as tribulações, são as dificuldades. E aí Deus promete a nós que somos o seu povo hoje a paz necessária, o conforto necessário, a consolação necessária para que a gente possa enfrentar toda e qualquer situação adversa na nossa vida, sempre confiando, sempre descansando no Senhor. Então que nós possamos experimentar esse sentimento, que nós possamos experimentar essa paz, e no dizer da palavra de Deus, não é qualquer paz, mas é uma paz que excede a todo entendimento, conforme Paulo fala lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo número 4. Mas não só isso, para encerrar a nossa meditação na noite de hoje, nós queríamos nos dirigir especificamente para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação, para aquelas pessoas que ainda não são salvas na pessoa de Cristo Jesus, o Messias de Deus, o Messias do Senhor. Meu amigo, minha amiga, considere na promessa que Deus faz do seu Messias e reconheça esse Messias como teu Senhor, como teu Salvador. Considere na promessa que Deus te faz do seu Messias e que você possa reconhecê-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Uma rápida consideração que você fizer em relação à sua vida, você vai perceber a fraqueza natural, a fraqueza inerente que caracteriza a sua existência aqui nesse mundo. Sobretudo, a fraqueza que você tem para resistir ao pecado. É por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que você necessita da pessoa de Jesus Cristo para poder fortalecer o teu coração na luta contra o pecado. Por outro lado, meu amigo, minha amiga, há uma falta de fé. Há uma falta de fé que também caracteriza o teu coração. E é por isso que você não crê na pessoa de Jesus Cristo, não só na sua pessoa em si, mas naquilo que Jesus Cristo faz. Existe uma descrença que é uma triste realidade que também caracteriza a sua vida. Diante disso, somente Cristo para habilitar o teu coração e fazer com que você creia, fazer com que você descanse, fazer com que você tenha fé de fato no Salvador. Por fim, meu amigo, minha amiga, você é oprimido pelo mundo, você é oprimido pelo diabo, você é oprimido pela sua própria carne, pela sua própria fraqueza humana. E aí, todos esses seus inimigos procuram te arrastar para bem longe da pessoa de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você precisa de Cristo para poder proteger diante de todos esses males, diante de todas essas dificuldades. Então, não há outro caminho, então não há outra saída para você, só há solução para a tua vida na pessoa de Jesus Cristo, o Messias de Deus. Que você clame a Ele nesta noite de hoje, que você peça a Ele, para que Ele possa abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, você possa vislumbrá-lo dentro da sua glória, você possa reconhecê-lo dentro da sua excelência, você possa quedar-se dEle, reconhecendo que Ele é Senhor e que Ele é Salvador, e que somente Ele tem o poder para mudar e transformar a tua vida. Esse é o nosso desejo, que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.